bem? Meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouquinho sobre os cubos hoje nesse trabalho que é composto pela Isabel, Pedro Henrique e Paulo Gonçalves. Bom, no vídeo de hoje nós vamos explorar os sólidos geométricos com foco e especial nos cubos. Hoje veremos os cubos. Vamos entender o que são suas características principais, como calcular a área de superfície e o volume. Então vamos lá. Focando no cubo, ele é um sólido geométrico regular que possui 6 faces quadradas. Todos os ângulos internos são de 90 graus e todas as suas arestas têm o mesmo comprimento. Eu consegui um cubo aqui para vocês e vou mostrar para vocês. Uma das principais características do cubo é que todas as suas arestas têm o mesmo comprimento, o que simplifica muito os cálculos na hora que vai calcular a área e superfície de volume. Um cubo é uma figura simétrica, ou seja, ele tem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces iguais. Ele é, por exemplo, um hexáedro regular. A área da superfície para a gente calcular, vamos para calcular agora, para a parte do cálculo. Para calcular a área da superfície de um cubo, é simplesmente a fórmula, que é a área de superfície igual a 6 vezes a aresta dividido por 2. Vamos ver também um exemplo que seria: se uma aresta do cubo mede 4 centímetros, então a área da superfície é de 6 vezes 4 dividido para 2, que o resultado vai ser 96 centímetros quadrados. Já o volume do cubo, para calcular um volume de um cubo usando a fórmula de volume, é volume igual a aresta dividido por 3. Continuando com o mesmo exemplo dos 4 centímetros, o volume será 4 dividido para 3 e o resultado será 64 centímetros. Em casos especiais, bem especiais mesmo, como cubos com arestas em medidas em diferentes unidades, é crucial, você tem que fazer isso, converter todas da mesma unidade antes de calcular. Por exemplo, se a aresta for dada em metros e centímetros, converta tudo para metros antes de aplicar a fórmula. Se ela for em centímetros. Se for em centímetros, muda para metros. Agora uma recapitulação. Hoje eu mostrei para vocês os elementos sólidos geométricos e foquei no cubo. Agora vamos ver a Isabel, que ela vai falar sobre pirâmides. E vamos lá, gente. Oi, eu sou a Isabel Beni. Hoje eu vou falar um pouco sobre pirâmides para vocês. Pirâmides, resumidamente, são sólidos geométricos formados por bases poligonais, ou seja, seu formato vai depender da sua base. E esses polígonos podem ser quadrados, triângulos, retângulos, hexágonos, enfim. Elas são classificadas de duas formas: regulares e irregulares. As pirâmides regulares, elas são caracterizadas pelas faces laterais, que são triângulos isósceles, diferente das irregulares, que são de faces laterais de diferentes tamanhos, ou seja, de triângulos de diferentes tamanhos. Falando um pouco do cálculo da área da superfície de uma pirâmide, nós temos a fórmula geral, que é a área total igual a área da base mais a área das faces laterais. Como eu falei anteriormente, as faces laterais são triângulos, ou seja, a área dos triângulos presentes na pirâmide. Já o cálculo do volume é um pouco diferente. A fórmula geral consiste em volume, que é igual a 1 sobre 3, vezes a área da base, ou seja, a área do polígono que estamos, que forma a pirâmide, vezes a altura da pirâmide. Falando de casos especiais nas pirâmides, a gente pode falar da pirâmide triangular regular e a pirâmide de base hexagonal regular. Para calcular a pirâmide triangular regular, nós utilizamos a fórmula
de um triângulo equilátero, já que a base dela é um triângulo equilátero. Essa fórmula consiste em área da base, que é igual a raiz de 3 sobre 4, vezes a elevado a 2. Para calcular a área de cada face lateral dessa pirâmide triangular regular, nós utilizamos a seguinte fórmula. A área da face lateral é igual a 1 sobre 2 vezes a altura. Para falar sobre a pirâmide de base hexagonal regular, nós utilizamos a fórmula de um hexágono regular para calcular a base, que consiste em área da base é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes a elevado a 2. Para calcular a área de cada face lateral dessa pirâmide de base hexagonal, que é um triângulo isósceles, a gente usa a mesma fórmula anterior, que é a seguinte: a área da face lateral, que é igual a 1 sobre 2 vezes a altura. E é isso. Bem, e agora eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o prisma. Primeiro eu vou estar falando um pouquinho sobre o conceito, que no caso é que os prismas são sólidos geométricos que são caracterizados por duas bases paralelas e congruentes. E também eles podem ser conectados por faces laterais que são paralelogramas. Falando um pouquinho da característica deles, eles têm 4, que são no caso as bases, as faces laterais, as arestas e os vértices. Falando das bases, as duas bases do prisma, elas sempre vão ser congruentes, ou seja, quer dizer, na verdade, ou elas vão ser congruentes ou elas vão ser paralelas. Se elas forem congruentes, elas vão ter a mesma medida, tanto em metro como centímetro, então vão ser sempre o mesmo valor. E se elas forem paralelas, ela pode ser diferente de uma base para outra. E elas podem se apresentar em polígonos, ou triângulo, quadrado, retângulos, pentágonos, etc. As faces laterais, elas são paralelogramas. Um prisma que é um paralelograma, que no caso são quadrados, retângulos, rombos ou qualquer outra forma de paralelograma. As arestas, elas são linhas onde duas faces se encontram. E no caso que vão ser 3 conjuntos de arestas. As arestas de base, as arestas laterais e o conjunto de arestas. Os vértices, falando dos vértices agora por final, eles são um ponto onde as arestas vão se encontrar, que vão estar se interligando. E o número total de vértices é um prisma, na verdade, é o dobro do número dos lados de uma base. Falando um pouquinho agora dos tipos de prismas, existem 3. São os prismas restos, prismas oblíquos e prismas regulares. Os prismas restos são as arestas laterais que são perpendiculares às bases. E então as faces laterais vão ser são retângulos. Os prismas oblíquos são as arestas laterais que não são, não são perpendiculares às bases. Então elas vão ser faces laterais que são paralelogramas. E os prismas regulares são as bases e os polígonos regulares. Só isso mesmo. Todos os lados e ângulos iguais. Foi o que eu falei um pouco atrás. E falando das fórmulas, como tem várias formas de prismas, tem quadrangular, retangular, triangular, tem que ressaltar que as fórmulas às vezes são diferentes, mas às vezes algumas têm a mesma base. Que no caso, para você calcular a base, por exemplo, é base vezes altura, dividido por 2. Ou isso para triangular, no caso, para o prisma triangular. Agora, se for retângulo, é base vezes altura. Então, é isso. Bom dia, eu vou falar sobre corpos redondos. Primeiro eu vou falar as definições dos corpos redondos. Os corpos redondos são sólidos tridimensionais que possuem superfície, curvas e contínuas. Eles são gerados pela rotação de uma figura bidimensional ao redor de um eixo. Os principais tipos de corpos redondos que tem é a esfera, cilindro e o cone. A definição da esfera a esfera é um conjunto de todos os pontos de espaço que estão a
uma distância fixa do raio e de um ponto central. Exemplos de cotidiano que tem sobre a esfera: bolas de esportes, planetas e gotículas de água. O cilindro. A definição de um cilindro é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. Exemplos de cotidiano: latas, troncos de árvores e canos. O cone. A definição de um cone é gerada pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. E exemplos de cotidiano que tem do cone sorvetes em cone, chapéus de festa, cones de trânsito. E tem outro aqui que é touros. A definição de um touro é gerada pela rotação de um círculo em torno de um eixo que está no mesmo plano de círculo, mas não o toca. Os exemplos no cotidiano são balas, donuts, alguns tipos de anéis. Umas propriedades e aplicações similares: os corpos redondos geralmente possuem alta simetria, que facilita seu estudo matemático e físico. E uma das aplicações é encontrada em diversas áreas da ciência e engenharia, como em física, orbital de planetas, arquitetura, cápsulas e cilindros em construções, e design de produtos e embalagens cilíndricas. Uma das curiosidades que tem é a matemática dos corpos humanos. O cálculo dos volumes de área pode ser desafiador, requerendo conhecimentos de cálculo integral. E uma das curiosidades que tem: a esfera é um formato com menor área superficial para um dado volume, que é explorado na natureza, como em gotas de água que formam esferas para minimizar a energia superficial. E é isso.